Na verdade faz bastante tempo que eu ando com uma relação instável, como eu digo, com o mundo da arte, né? Desde pequena tinha bastante experiências assim familiares, escolares com teatro e música, mas depois eu optei pelas ciências sociais, optei pela universidade, ser professora, e aí eu ficava tendo essa relação muito episódica, assim, aprendendo um instrumento, fazendo aula de canto, com um grupo de canto, etc. Mas quando eu consegui conquistar a aposentadoria, eu comecei a voltar a esse velho sonho, né, de ter uma relação mais estável e profunda com a arte e com a música em particular, né, embora também esteja fazendo umas experiências com teatro e tal, e escrita em geral, né. Mas as composições elas começaram a fluir, na verdade, eu até gostaria muito de poder tocar e cantar o que eu componho, mas eu ainda não consigo fazer isso de uma forma bonita, mas as composições foram fluindo, assim, muito ligado então a esse tempo livre, entre aspas, né, um maior tempo de vida, né, para viver, né, depois da aposentadoria. E também tem uma coisa que tem a ver um pouco com a ideia do show e a ideia do ninar ali, que foi a chegada dos meus netos na pandemia e um pouco depois. Basicamente no período da pandemia eu virei avó. E aí eu acho que essa questão de a presença de crianças assim, né, tão próximas naquele período de pandemia, com a contradição assim, né, contraditória vida, né, eu comecei a cantar, me vi muitas vezes cantando com ele, primeiro para eles e depois, logo que eles já começaram a balbuciar e a observar o mundo, muitas vezes em interlocução com eles mesmo, eu comecei a compor. Inclusive uma das músicas que vai ser executada, né, interpretada no espetáculo, tem bastante a ver com a interlocução com a minha netinha e é sobre o prefeito da cidade. Então tem um pouco essa coisa de algo me estimulou aí nesse convívio com as crianças e com esse tempo e começou a fluir então essas composições. Então a gente vem trabalhando desde março, eu, o Pedro e a Yasmin, que foram duas grandes descobertas aí ao longo dos últimos anos. O Pedro foi meu professor de violão e de canto no Espaço Wagner Segura e depois a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. E algumas composições que eu fiz ele topou de gravar comigo para mandar para algum lugar e tal. Então ele chamou a Yasmin, também conheci ela recentemente, que é uma pessoa com uma voz lindíssima e uma pessoa, os dois, né, companheiros assim muito legais. Então a gente formou esse grupinho básico assim e depois fomos chamando outras pessoas e montando um show, já que vão ser em torno de 10 canções. Duas já foram gravadas, assim, circularam em pequenas bolhas. E agora, então, vai ser um fechamento, vamos dizer assim, desse processo de trabalho que já tem mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, em conjunto, né? Geralmente é andando na rua, às vezes é em casa, mas em geral alguma coisa na rua, nas relações que eu tenho, andando por aí, né? E me vem uma ideia, né, uma ideia poética, assim, sempre começa pela letra. Eu acho que raras vezes me veio a música primeiramente, já vem a letra com a música, com o motivo, né? E aí ou eu gravo, ou eu vou correndo para casa, sento no piano, ligo o computador e tento fazer de um jeito até meio burocrático, bem pouco simpático para a maioria das pessoas que é da música, mas eu faço já numa partiturazinha e vou fazendo os arranjos e daí depois a partir daquilo ali vai crescendo. Às vezes vem uma música pronta, é incrível, assim, às vezes vem algo pronto, depois só falo com algumas pessoas também que conhecem mais de música e me ajudam um pouco nos arranjos e alguns detalhes, sempre tem coisas para ajustar. Mas às vezes tem músicas, inclusive nesse show vai ter algumas que estão sendo feitas assim por anos, que tinha uma ideia original e depois eu fui modificando alguma palavra que não me descia muito bem, ou às vezes a própria melodia, né, que não é ainda a minha praia, digamos, né, eu me vejo muito mais como uma cronista ali que tenta colocar na letra algo do cotidiano que fala mais do que o cotidiano, né? Que na minha visão expressa coisas mais profundas. Olha, eu acho que é uma misturinha dos dois, por isso tem o ninar e o combate. Tem algumas que são nitidamente músicas de luta, digamos assim, né? Que são algumas marchinhas rancho que eu fiz, uma em homenagem ao nosso prefeito, outra com relação aos processos de privatização, digamos, né? Que seria isso. Sempre tem uma mistura, assim, né? Eu gosto de pensar sempre, como a gente vê mesmo na luta, nas lutas em geral, sempre tem o belo junto, né? Tem o enfrentamento, mas tem a poesia e eu acho isso muito, muito legal. Eu espero ter conseguido colocar isso nas músicas como um todo, né? E tem algumas que são mais líricas e genéricas, digamos assim, né? Que não falam tanto do nosso tempo histórico, dos nossos dilemas atuais, mas de alguma maneira eu acho que está tudo bastante imbricado. A seleção das músicas teve um pouco essa ideia de seguir um argumento
porque é um trabalho que tem um argumento, né? Um argumento de apostar na utopia, desconsiderar a ideia de que a distopia é um destino da humanidade, né? Eu realmente acho que isso não é verdade. Então tem um pouco esse argumento assim de trabalhar com a dialética mesmo da vida, mesmo em momentos em que a gente, acredito que muitos como eu, né? Momentos que a gente fica um pouco desesperançado, né, pelo contexto histórico, pelos processos políticos mais gerais. Então, o show estão sendo feitas reservas e vendas ao mesmo tempo lá pelo Espaço Cultural Wagner Segura. Eu tenho que olhar qual é o telefone, é por um WhatsApp. A gente pretende começar o show logo, né? Então está marcado para 5 horas da tarde nesse domingo. Então provavelmente vamos começar alguns minutos depois, né? Para não estender muito a noite. E custa R$ 25, é um preço, acredito que módico, assim, né? E a gente vai ter a presença de vários convidados especiais, além desse grupo que acabou formando essa pequena banda, composto pelo Pedro Erler, pela Yasmin Frufrec, dirigidos pela Débora Machado, e ainda com a presença da Valentina Bravo, flautista, da Negra Si, que é uma poeta e compositora também, minha colega lá de Wagner Segura, e algumas participações também mais pontuais da Elise Haas, do Leonardo Manzoni, do Davi Cardona e do Chalda. Então acho que vai ficar bacana, vai ser muito bom contar com a presença de todos e todas por lá. A gente está fazendo concomitante, né, esse trabalho de apresentação para as pessoas ao vivo, que é a melhor parte, né? A gente também está fazendo um processo de gravação num EP, então acho que aí na primavera acredito que ele já esteja pronto para a gente poder botar a 4 ventos por este mundo esse trabalho.